Semana da Pan. Tudo o que foi destaque em nossa programação. Olá, sejam bem-vindos à Semana da Pan. Eu sou o Vitor Brown e apresento aqui um resumo dinâmico de tudo o que foi destaque na nossa programação. Na segunda-feira, a Polícia Federal prendeu a integrante do Movimento 300 do Brasil, Sara Fernanda Giromini, conhecida como Sara Winter, e outros 5 ativistas investigados por atos antidemocráticos. A ação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, foi comentada por Rodrigo Constantino no Jornal da Manhã. Sara Winter tem apoio de pouquíssima gente. O grupo dos 300 não passa de 30. E, na verdade, a tática dos opositores do presidente e do governo consiste exatamente em pegar uma radical amalucada como ela e considerar como se fosse o todo. Isso aí é uma estratégia muito bem conhecida de espantalho para quem não quer, de fato, debater sobre o que está acontecendo no país, onde o verdadeiro golpe ou ameaça à democracia não vem exatamente do poder executivo ou de quem já está no poder, e sim de quem não engoliu até hoje o resultado das urnas. Na terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a quebra de sigilo bancário de 11 parlamentares bolsonaristas. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou ontem a quebra de sigilo bancário de 10 deputados e um senador, todos ligados ao presidente da República. O objetivo é investigar se eles financiaram os atos considerados antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal. Pelo segundo dia consecutivo, a Polícia Federal realizou operações que tiveram como alvos grupos ligados ao presidente da República. Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão contra 21 pessoas aqui em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhão e Santa Catarina. Foram presas 3 pessoas. O deputado Daniel Silveira foi um dos alvos da operação policial. Os policiais estiveram em 2 endereços do parlamentar e no gabinete dele no Congresso Nacional. Durante a entrevista aqui ao Pingo nos Is, o deputado reclamou que o inquérito não tem fundamento. Afirmou que as manifestações a favor do governo não foram antidemocráticas e foi além. Disse que a liberdade de expressão está valendo por um lado só. Uma das maiores reclamações do parlamentar, no entanto, é que, segundo ele, a imunidade foi ignorada. Ele acusou o Supremo de abuso de autoridade. Eles têm feito o tempo todo, têm provocado outros poderes o tempo todo, como se fossem inimputáveis, intocáveis, como se pudessem fazer o que bem entendessem. Não é assim, né? Nós temos uma Carta Magna e temos uma república, temos 3 poderes, é a tripartição do Estado que vem sendo desrespeitada. E tenho sim a intenção de entrar com uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes e qualquer outro. O deputado Daniel Silveira afirmou ainda que os fogos que foram soltos na Praça dos 3 Poderes no último sábado não eram contra o Supremo Tribunal Federal. Eles estavam ali efetuando um culto religioso, realmente orando e cantando louvores, isso foi fato, eu vi. Ao final soltaram fogos de artifício, mas o ângulo que foi direcionado nas reportagens da grande mídia, parecia que estava atirando no STF, o que não é verdade, tá? Não é verdade, estava até distante, e outro ponto é que uma pessoa destacada começou a gritar que era um ataque. A deputada Carla Zambelli, que teve a quebra de sigilo autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, se antecipou e apresentou nas redes sociais extratos bancários e explicou dívidas contraídas no último ano. E não poupou críticas à decisão do STF. Estão achando que com isso eles vão calar a gente. E eles não vão nos calar. Porque tem um detalhe, ministro Alexandre de Moraes. Quanto mais você bater, quanto mais você achar que batendo você vai nos calar, mais eu vou ver motivos para poder contar quem são vocês. Ela ressaltou que se hoje o Supremo reclama de ameaças, que o grupo ligado ao presidente também foi ameaçado e que ela teve muitos problemas no ano passado. Zambelli disse ainda que considera estar sendo perseguida. Quem deveria estar sofrendo quebra de sigilo bancário não sou eu, mas pelo menos uns 300 deputados. Pelo menos uns 300. Eu não tô chorando de tristeza, eu tô chorando de raiva. Porque eu entrei nessa vida política para poder desmascarar os corruptos, não para ser confundido com eles.
Olha, a Polícia Federal quer saber como era a organização de atos que estão sendo classificados como antidemocráticos e quem financiava as ações. Segundo a Procuradoria-Geral da República, todos são suspeitos de usarem as redes sociais para disseminar mensagens contra a democracia e incentivar a desobediência contra a ordem pública. Os manifestantes atacavam o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. E a suspeita é de que houve apoio e articulação de políticos. No Morning Show, a deputada federal Bia Kicis, que também foi alvo da quebra de sigilo bancário, criticou a ação. Eu, que sou da área do direito, fui procuradora do Distrito Federal por 24 anos, advogada, sempre atuei no maior respeito ao ordenamento jurídico, me candidatei porque vejo que as coisas não andavam bem no nosso país, a democracia muito fragilizada, luto pelas garantias individuais, pelas liberdades, e me vejo, né, nesse enredo que parece um filme de terror. A gente vê acontecendo coisas impensáveis em uma democracia. Deputada Bia, como é que a senhora classifica essa quebra de sigilo? Para a senhora seria o que isso? Eu digo, um abuso de autoridade e uma violência. Tem gente que vem com aquela frase, quem não deve não teme. Não se trata disso. Eu não devo, mas eu temo sim, claro que eu temo. Quando eu vejo um tribunal sendo arbitrário, ministros sendo totalitários, rasgando a Constituição, como é que eu posso me sentir segura? Pois o que dá segurança para a gente é a segurança jurídica, é você saber que as leis são cumpridas num país. Então, quando você tem um país em que a democracia funciona, em que há independência entre os poderes, a harmonia, e que o cidadão de bem é respeitado, o cidadão cumpridor dos deveres, das leis, ele é respeitado, aí sim nós vivemos uma segurança jurídica. Mas quando a gente vê tudo isso ser invertido, bandidos receberem a proteção máxima, a gente vê um sistema de advogados e juízes garantistas que não aceitam sequer a prisão em segunda instância, uma pessoa condenada de acordo com o devido processo legal, mas se calam diante de violações mais básicas do direito processual penal, das leis penais, quando você tem um tribunal que cria crime, quando você tem um tribunal que move um inquérito ao arrepio do que diz a Constituição sobre a titularidade da ação penal, e esse inquérito é sigiloso, e você se vê envolvido nisso sem saber sequer do que se trata, como é que você pode ter segurança e se sentir tranquilo? Isso não é possível. Então, lamentavelmente, em locais, em regimes totalitários, quem não deve, meu amigo, teme, às vezes mais do que quem deve e tem a proteção de um esquema que só corre bandidos. Ok, deputada Bia Kicis, nós estamos aqui ao vivo com a nossa bancada e nesta bancada fazem parte 4 pessoas que eu gostaria de apresentar à senhora, o Adrilles Jorge, o Denis Burgman, a Paula Carvalho e o Vinícius Moura. O primeiro a perguntar agora é o Adrilles Jorge, deputada. Ô Bia, a gente comentou agora há pouco que a gente vive uma espécie de projeção espelhada, né? O Supremo atribui ao governo e a apoiadores do governo manifestações truculentas, ditatoriais, quando na verdade a gente percebe manifestações simbolicamente e atualmente truculentas e ditatoriais do Supremo, perseguindo pessoas conservadoras, apoiadores do presidente, criminalizando memes, hashtags, eventualmente. E o STF sempre teve um histórico de complacência em relação à crítica, sobretudo crítica de pessoas de esquerda, que defenderam abertamente a derrubada do Congresso, a derrubada do STF, fizeram pichações, agressões verbais e físicas à instituição do STF. A que a senhora atribui especificamente essa atitude nesse momento de perseguição a conservadores? E de onde vem o real ataque à democracia, segundo você? Bom, eu atribuo tudo isso a um lamentável aparelhamento de muitas instituições no Brasil. Foram muitos anos de aparelhamento e a direita afastada do jogo político. Na verdade, há anos atrás, as pessoas ficavam acanhadas de se declarar de direita. A esquerda roubou para si todas as virtudes. E isso a gente sabe hoje que é uma grande falácia.
Se você pega nas escolas o grau de doutrinação e o ataque às pessoas que não aceitam a doutrina socialista. Bom, então, vem daí, infelizmente, nós temos juízes formados em faculdades de direito que são adeptos, né, desse garantismo para bandidos e do tal do direito achado nas ruas, que acham que juiz pode fazer ativismo. Eu quero dizer que desde que eu pisei no Congresso, desde o primeiro dia, uma das minhas maiores lutas é o combate ao ativismo judicial, que é um verdadeiro câncer para a democracia. Eu sou uma pessoa que fui formada nas leis, com respeito às leis, com respeito ao ordenamento jurídico. Eu acredito que temos que usar as ferramentas que o ordenamento jurídico nos fornece para mudarmos a situação. Na quarta-feira, Fábio Faria tomou posse como ministro das Comunicações. O deputado licenciado Fábio Faria é o mais novo membro do primeiro escalão do governo federal. Ele assumiu, na manhã desta quarta-feira, a chefia do recém-criado Ministério das Comunicações. O administrador tomou posse em uma cerimônia lotada realizada no Salão Nobre do Palácio do Planalto. No discurso, Faria afirmou que este é o momento de pacificar o país e que o que chamou de dias turbulentos serão vencidos. Ele explicou que assume a pasta com o objetivo de levar acesso à internet para 100% da população brasileira e tendo como prioridade a inclusão digital. A internet em banda larga avança de maneira consistente e já tem o potencial de alcançar 80% dos lares brasileiros. Mas a orientação do presidente Bolsonaro é que chegue a cada cidadão desse país. Passo fundamental para esse objetivo é a implementação da infraestrutura para o 5G. O Ministério das Comunicações será responsável pelas secretarias de Comunicação Social, Radiodifusão e Telecomunicações do governo federal. Além disso, a pasta também terá em sua estrutura os Correios, a Telebrás, a Anatel e a Empresa Brasileira de Comunicação. Há uma expectativa, inclusive, que os processos de privatização dessas empresas públicas avancem mais rapidamente sob o comando de Fábio Faria. A expectativa do presidente Jair Bolsonaro é que a existência do Ministério faça com que o que define como verdade chegue a todos os brasileiros. Quanto melhor estiverem as nossas comunicações, transmitindo sempre a verdade na ponta da linha, melhor estaremos todos nós. A quinta-feira foi marcada pela prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. O assunto foi discutido no programa 3 em 1. Gente, a quinta-feira começou quente com a prisão preventiva do policial militar reformado Fabrício Queiroz em uma casa em Atibaia, interior de São Paulo, e depois com sua transferência diretamente para o Rio de Janeiro. Queiroz estava em um imóvel de Frederic Wassef, advogado da família Bolsonaro. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi alvo da Operação Anjo, um desdobramento da Operação Furna da Onça, que cumpriu nesta manhã mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos pela Justiça do Rio de Janeiro. Nós temos, produção, exatamente o vídeo que mostra o momento da prisão do Queiroz e a polícia entrando nessa casa em Atibaia, né? Vamos conferir. Só não tem arma aqui, né? Não, senhor, de jeito nenhum. Tem mais alguém na casa? Não, senhor. Só o senhor? Sim, tudo bem. O doutor está aqui, a pessoa está acompanhando o promotor. Tá bom? Sim. Senhor Fabrício, o senhor tem alguma arma aqui, não, alguma droga? Nós vamos examinar. Não, pode tirar. Não. Tem alguma quantia de dinheiro aqui? Não. Tem carteira aqui. Seus documentos estão onde? Doutor, se o senhor quiser poder sentar aqui, ali tem um celular também, era bom pegar lá. Já está aqui, está aqui. O carregador desse celular está ali? Você está vendo ali? Tá bom. Olha, gente, no local foram apreendidos R$ 923 em espécie, 2 aparelhos celulares e 3 chips, alguns documentos e receitas médicas.
Fabrício Queiroz é investigado desde 2018, depois de uma movimentação atípica de R$1.200.000 no intervalo de um ano em suas contas bancárias. O Ministério Público do Rio de Janeiro apura a prática de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, onde Queiroz trabalhou como assessor do então deputado Flávio Bolsonaro. Após a prisão de hoje, o presidente Jair Bolsonaro reclamou a aliados que o judiciário tem tentado construir um clima político com o objetivo de tirá-lo do cargo. Já o senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que encarou a prisão com tranquilidade e que é mais uma peça movimentada no tabuleiro para atacar o presidente da República. A Justiça do Rio de Janeiro autorizou também a prisão de Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz. Para a gente começar a debater essa prisão do Queiroz, vamos começar com ela, nossa comentarista Thaís Oyama. Paulo, a gente está acostumado a chamar isso de caso Queiroz e o inquérito do Flávio Bolsonaro, mas é óbvio que essa prisão, se ela afeta o Flávio Bolsonaro, ela afeta muito mais o presidente Jair Bolsonaro, né? Bom, vamos lembrar aqui que, primeiro, as investigações feitas até agora já encontraram um cheque de R$26 mil na conta da primeira-dama depositada pelo Fabrício Queiroz. Segundo, o Fabrício Queiroz, ele entrou na mira da polícia quando ele era assessor do então deputado Flávio Bolsonaro, mas ele sempre foi o homem forte do Jair Bolsonaro, né? O Queiroz tinha 18 anos de idade quando ele prestou serviço militar na Brigada dos Paraquedistas e foi lá onde ele conheceu o Jair Bolsonaro. Desde então, eles viraram os melhores amigos, eram companheiros de arquibancada, companheiros de pesca, companheiros de churrasco. Arquibancada, eles torciam para times diferentes, o Queiroz torce para o Vasco, o Jair Bolsonaro para o Botafogo, mas mesmo assim, eles viraram companheiros inseparáveis. E daí, o Queiroz passou a ajudar o então vereador, deputado, etc., Jair Bolsonaro, em todas as campanhas federais, todas as campanhas eleitorais, aliás, que ele fez. Então, ele sempre foi o homem do Jair Bolsonaro. E foi só por esse motivo que o Queiroz se tornou assessor do Flávio Bolsonaro. Foi o pai quem indicou o Queiroz para ser assessor do Flávio Bolsonaro. Inclusive, a primeira vez que o Flávio Bolsonaro se candidatou a algum cargo eletivo, foi o Queiroz que pegou ele pela mão e levou ele para todos os quartéis militares do Rio de Janeiro, lá onde tinha o reduto do Jair Bolsonaro, de policiais militares, etc., para apresentar o filho. Então, ele é homem do Jair Bolsonaro, disso não há dúvidas. Da mesma forma, o Frederico Vassef, o advogado na casa de quem o Queiroz foi preso. O Frederico Vassef, da mesma forma, ele hoje é advogado do Flávio Bolsonaro, defende o Flávio Bolsonaro, mas também é advogado do Jair Bolsonaro no caso da facada. E entrou no círculo familiar também por meio do Jair Bolsonaro, de quem ele é amigo desde 2014. Depois a gente pode falar um pouco sobre quem é Frederico Vassef. Dele já se falou até que ele está envolvido em bruxaria. Não é bem isso, mas a história dele é bem cabeluda. Bom, tudo isso para dizer que se a prisão complica Flávio, complica ainda mais o presidente Jair Bolsonaro. Sobre a declaração do Flávio Bolsonaro de que é perseguição política porque o pai é presidente. Essa tese da perseguição política, né, Paulo, que aliás é suprapartidária, já foi brandida por petistas, por bolsonaristas, por governadores, está bem batida. Mas essa tese, no caso do Bolsonaro, ela é desmontada pelo calendário. Vamos lembrar que o documento do COAF, aquele famoso documento do COAF, que listava 75 funcionários da Leste como suspeitos de envolvimento em rachadinha, veja bem, 75 funcionários, o Queiroz era só um deles. E o Flávio Bolsonaro era só um dos 21 deputados que ficaram sob suspeita dos investigadores por tabela, né? Porque os funcionários eram funcionários desses 21 deputados. Então, esse relatório do COAF, que deu origem às investigações que hoje resultaram na prisão do Queiroz, ele foi elaborado, Paulo, em janeiro de 2018. Janeiro de 2018, a pedido do Ministério Público Federal. Quem que era Bolsonaro em janeiro de 2018? Era um candidato sem qualquer chance, ninguém levava a sério. Então, desculpa o senador Flávio Bolsonaro, mas o calendário desmonta essa tese de perseguição política, é só olhar para a cronologia dos fatos. Esse relatório do COAF foi enviado para a Polícia Federal e foi ele que embasou a operação da PF, a também famosa Furna da Onça.
O Paulo Marinho disse que essa furna da onça foi segurada, só foi deflagrada no segundo semestre de 2018 para proteger o Flávio Bolsonaro e a candidatura do Bolsonaro. E o desembargador que relatou a ação admitiu que a operação foi adiada, mas ele disse que isso ocorreu em concordância com o Ministério Público, com a PF, para não interferir nas eleições. Ou seja, não foi para proteger o Bolsonaro, mas que ela foi adiada, foi. Então, o calendário, na verdade, não só derruba, como desfavorece essa tese da perseguição política. O que existe é uma suspeita de favorecimento, no sentido de proteger o candidato Bolsonaro da divulgação dessa operação. Por fim, tem duas grandes dúvidas aqui. A primeira dúvida é: o que os Bolsonaro vão dizer sobre o fato de o Queiroz ter sido encontrado na casa do advogado que trata do caso Queiroz, né? E o segundo é como vai se comportar o Queiroz agora na prisão. O Ministério Público e a Polícia Federal, elas estão usando a tática de sempre. Então, no caso do Queiroz, ele está numa situação bastante tensa, bastante sob pressão. A prisão dele é preventiva, não é temporária. Ou seja, são grandes, enormes as chances dele ficar um bom tempo na prisão. Outra coisa, o fato dele ter sido aparentemente pego de surpresa fez com que tivesse lá, como você falou, 2 celulares e 2 ou 3 chips. Então, é muito provável que o conteúdo desses celulares e desses chips possa inutilizar, tornar inútil vários dos argumentos que ele pense em apresentar. Por fim, tem um último fator de instabilidade maior ainda, que é a filha do Queiroz. O nome dela é Natália, ela é personal trainer e é muito estranho o fato de que ela não tenha sido objeto de nenhuma ação da Polícia Federal até agora. Ela que já trabalhou muito tempo no gabinete do Flávio Bolsonaro e ultimamente estava trabalhando no gabinete do então deputado Jair Bolsonaro, até ser demitida, porque, segundo sabemos agora, eles foram avisados da operação. Então, a Natália, ela consta da lista do COAF, ela trabalhava no gabinete do deputado Flávio Bolsonaro e do ex-deputado Jair Bolsonaro também, e ela não sofreu nenhuma ação até agora, e se sabe que ela é a grande preocupação do Fabrício Queiroz. Por que será que ela não sofreu nenhuma ação até agora, né, Paulo? Como a gente sabe, para que se negocie uma delação, a polícia tem que ter algo a oferecer para o delator, né? Talvez seja isso. Rodrigo Constantino. É bom a gente lembrar que ele não estava foragido. Não havia um mandado de prisão expedido contra ele até então. Mas causa muita espécie, muito espanto, que ele estivesse na casa do advogado dos Bolsonaro, do ASEF. Então, esse é o primeiro ponto relevante dessa história. O segundo ponto é que era Atibaia, mas aí é só realmente uma coincidência que virou motivo de muita chacota, porque é onde o Lula tinha o sítio que não é dele e pelo qual foi condenado. Então, estão tentando fazer aí um elo, né, uma forçação que é apenas coincidência geográfica. Sobre o Queiroz em si e o caso Queiroz e a rachadinha, já falamos muito aqui no passado, eu repito aquilo que eu já disse, Queiroz é um fio de alta tensão desencapado. Ele é um potencial de grandes problemas para a família, por tudo isso a Thaís já elencou, mas porque ele realmente pode entregar mais coisa do que a rachadinha, se existir. Veja, o que fica para a reflexão de muitos, Paulo, é que se for só a rachadinha, e aqui eu falo esse só, pode ser entre aspas, né? Porque qualquer crime, qualquer desvio é desvio. Mas a gente precisa ser realista aqui e encarar que isso era uma prática muito generalizada e banal nos gabinetes, né? Foi que nem uma época que no Brasil tinha tanto plano maluco, tanta loucura, confisco e tudo, e incerteza, que muita gente que tinha patrimônio e tinha dinheiro mandava, de alguma maneira, dinheiro para o exterior, né? Então, eram criminosos, de alguma maneira estavam cometendo um crime, né? Mas quando é uma coisa, uma prática basicamente aceita no meio, né? Todo mundo faz, aí é óbvio que você tem que levar isso em conta, isso não é relativizar, isso não é passar pano, isso é reconhecer uma realidade. Então, se for só a rachadinha, é muito difícil compreender como essa história toda chegou até aqui. Né? Por que não iria para o sacrifício o filho, né, o Flávio, que isso aí, se duvidar, nem daria em prisão nem nada, né? E matava no peito uma coisa dessas e a vida seguia sem esse fio desencapado, né? Então isso tudo leva a crer que pode haver algo mais. Por isso tem que ir muito a fundo na investigação. A polícia e o Ministério Público estão usando a tática que foi muito comum na Lava Jato, que é realmente essa pressão
expedir mandado de prisão para mulher também e tudo mais, para poder obter, eventualmente, uma delação premiada. Acho que muitos opositores do presidente estão contando com isso hoje, né? Até pela cobertura que teve a prisão de um Queiroz, que, repito, não estava foragido, e que é suspeito, depois de 2 anos de investigação, sem acusação formal ainda de crime, suspeito de rachadinha, realmente é uma coisa estranha. Parece ali que foi a prisão do Bin Laden reencarnado, né? Com o helicóptero seguindo e tudo mais. Então é óbvio que a turma está na expectativa de... E aí eu caso com a análise que eu faço aqui em relação à perseguição política, que eu vou ousar de discordar da Thaís respeitosamente. Acho que a família e apoiadores do presidente têm todo o direito de identificar como a perseguição política não é o COAF em si, o seu relatório, ou nem mesmo o Queiroz está encalacrado com a justiça. É sim o viés. Como a Thaís colocou, eram mais de 20 nomes no COAF. O nome do Flávio Bolsonaro era o 17º da lista em magnitude, 1,3 milhão movimentado. Tinha gente ali com 10 vezes, 30 vezes, 40 vezes mais dinheiro movimentado. Abriram investigação para vários, PDT, PT, nenhuma seguiu adiante. Não há investigação que eu saiba em curso para esses, né? A única que seguiu adiante, segundo inclusive uma reportagem do Estadão, foi a do Flávio Bolsonaro. Eu entendo e é natural que o filho do presidente tenha mais interesse, mais foco. Eu também entendo que seja um agravante o fato da família ter usado a questão ética, a bandeira ética, sempre com muita intransigência em suas campanhas, né? Me xingam de tudo porque não podem me xingar de corrupto. E se você pega qualquer desvio, qualquer mal feito, é óbvio que isso é mais grave e mais notícia, digamos assim, em relação a qualquer outro que já relativiza mais o crime. Mas é óbvio que é normal também ficar um pouco ressabiado, né? De que tudo isso, todo esse aparato montado só para o Flávio, para uma suspeita de rachadinha que movimentou R$1 milhão e nada em relação ao restante, é óbvio que isso é alguma coisa que gera desconforto. E acima de gerar desconforto e quem de fato quer combater a corrupção, trai o oportunismo de quem hoje não consegue esconder a felicidade e a euforia nas redes sociais como reação, mascarando o que é apenas jogo de poder como um manto de luta incondicional e irrestrita à impunidade e à corrupção. Isso não pega, é como se você estivesse do lado de um monte de lixo e estivesse apontando para uma casca de banana e falando, viu, agora temos que focar nisso, e ignorando todo o resto ao lado, né? Então, nada disso convence muitas pessoas. Há um jogo pesado que é jogado no Brasil, o jogo é de poder, o jogo é sujo, né? E é óbvio que querem, de alguma maneira, pegar o Bolsonaro, né, pelos motivos errados, assim como a gente vai poder falar da queda do Weintraub. É pelos motivos errados, não é por causa da rachadinha. A rachadinha do Flávio, que tudo indica que aconteceu, é um pretexto, Então é isso que chama atenção, não quer dizer que deva ser ignorado. Todo mundo que comete desvio de recurso público tem que ser julgado e se condenar e se culpado, punido. O que chama muita atenção da população brasileira que não está ou no jogo sujo de poder ou na torcida por fatores ideológicos ou por paixão, né, leia-se ódio ao Bolsonaro, é óbvio que fica percebendo aí o duplo padrão. E isso chama a atenção de muitos. E também mostra, né, que, primeiro, a pandemia acabou, pelo visto. Segundo, que aquela história toda de que o Bolsonaro controlava a polícia foi por água abaixo, né? Não resiste mais aos fatos que vieram à tona nas últimas semanas. E, por fim, imagens de prisão e tudo mais, aquilo que o próprio Rodrigo Maia já tinha reclamado, o Congresso todo tinha passado até lei para impedir, pelo visto também continua sendo bem seletivo. A gente continua vendo isso quando o alvo é Bolsonaro. Vamos lá, Josias de Souza. Toda crise política tem um custo. O Fabrício Queiroz virou crise em dezembro de 2018, dias antes da posse do presidente Bolsonaro na presidência. Ele virou notícia, a investigação tinha começado muito antes, mas ele virou notícia em dezembro de 2018. Desde a primeira hora, o presidente Bolsonaro sabia que a crise ia ter um custo. Só ele sabia disso. Ele sabe o tamanho do buraco que está diante dele. Ele deveria ter decidido quanto seria pago por ele, desse custo,
e quanto seria pago pelo filho Flávio Bolsonaro. Ele preferiu regatear. Quando isso acontece em política, quando o político prefere regatear, normalmente o tamanho do prejuízo aumenta. O Bolsonaro conseguiu transformar um pesadelo criminal do amigo Queiroz, do filho Flávio, num processo de corrosão da sua presidência. Isso não prejudica o presidente Bolsonaro, o governo dele, isso prejudica o Brasil, que precisa de tranquilidade para superar as suas crises. O Bolsonaro agora percorre a cena política sob uma atmosfera de tempestade. Ele tinha a pandemia para gerenciar e não estava gerenciando, ele tem a ruína econômica, e isso tudo se mistura com uma agenda explosiva, que não tem nada a ver com pandemia, não tem nada a ver com economia. Ele tem um inquérito criminal em que ele, presidente da República, é acusado de intervir politicamente na Polícia Federal, e tem 2 inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal, que estão varejando o aparato político, militante, empresarial do bolsonarismo. Fora isso tudo, há ali meia dúzia de pedidos de cassação da chapa presidencial que estão correndo na Justiça Eleitoral. A prisão do Fabrício Queiroz adiciona nessa conjuntura um novo elemento, que é o elemento do imponderável. Tudo pode acontecer. O Fabrício Queiroz está pendurado nas manchetes, como disse, há 1 ano e meio, desde dezembro de 2018. Nesse período, o Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro poderiam ter providenciado uma explicação para essas suas relações com o personagem, que não são relações triviais. O Fabrício Queiroz encosta a família Bolsonaro na milícia, encosta no que há de pior no Rio de Janeiro. O Fabrício colocou na folha salarial do gabinete do Flávio Bolsonaro, na Assembleia Legislativa, familiares de um miliciano famoso no Rio de Janeiro, recentemente assassinado na Bahia, ou morto pela polícia, se preferirem. Mas o presidente e o seu filho preferiram, em vez de fornecer explicações, preferiram fornecer desconversa e manobras diversionistas. Consolidou-se, então, a impressão de que essa parceria com o Queiroz tornou o Bolsonaro e o filho dele personagens indefesos. Eles não têm uma defesa. Se tivessem, já teriam apresentado. E as circunstâncias da prisão colocam esse amigo de 3 décadas do presidente e ex-assessor do filho dentro dos palácios de Brasília, dentro do Palácio do Planalto, dentro do Palácio da Alvorada, porque nesse enredo ficcional que os Bolsonaro construíram para tentar se distanciar da encrenca, o pai e o filho se comportavam como se não devessem nada para ninguém, muito menos explicações. E o Queiroz tinha virado, nesse enredo, um personagem do passado com o qual nem o presidente nem o seu filho tinham mais contato. De repente, descobriu-se que o Queiroz estava hospedado num imóvel do advogado do presidente e do seu filho, o doutor Frederico Wassef. O advogado frequenta assiduamente o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada. Ainda ontem estava lá na posse do novo ministro das Comunicações, o Fábio Faria. Então esse lero-lero que tentava fazer crer que o Queiroz estava só no passado, que o presidente e o filho já não tinham mais contato, isso tudo foi por água abaixo. Hoje, se você reiterar essa versão, isso virou uma ofensa à inteligência do cidadão médio. Então, até amanhã desta quinta-feira, até hoje de manhã, o Bolsonaro governava contra um pano de fundo em que piscava ali um letreiro luminoso com a pergunta sempre muito incômoda: onde está o Queiroz? Agora já se sabe onde estava o Queiroz e para onde ele foi levado, para a cadeia. E eu queria realçar aqui, porque acho que o Constantino está fazendo uma confusão, porque a polícia que prendeu hoje o Queiroz é a Polícia Civil do Rio de Janeiro, não a Polícia Federal, né? Não, mas a Polícia Federal mandou apreensão em busca, né, no escritório. Bom, Josias? Não, até onde eu sei, a Polícia Civil prendeu o Queiroz numa parceria aí com a Polícia Civil de São Paulo. Então não é uma operação, essa operação está submetida ao Ministério Público do Rio de Janeiro, Ministério Público Estadual,
E quem está comandando o espetáculo ali das prisões é a Polícia Estadual, não a Polícia Federal. Outro tema que agitou o noticiário na quinta-feira foi a saída de Abraham Weintraub do Ministério da Educação. Olha, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, deixou ontem o governo. Como ele é economista, vai assumir uma diretoria no Banco Mundial. Weintraub ficou 1 ano e 2 meses no cargo e a gestão dele foi marcada por polêmicas. Na despedida, ele evitou falar sobre os motivos da demissão. Diante do presidente Jair Bolsonaro, visivelmente constrangido, o próprio Weintraub confirmou a notícia, repetindo a estratégia adotada quando a secretária de Cultura, Regina Duarte, também foi demitida. O objetivo do governo é reduzir o desgaste da saída, anunciando um novo cargo para o ex-ministro. Sim, dessa vez é verdade. Eu estou saindo do MEC e eu vou começar a transição agora e nos próximos dias eu passo o bastão para o ministro que vai ficar no meu lugar, interino definitivo. Nesse momento eu não quero discutir os motivos da minha saída, não cabe. O importante é dizer que eu recebi o convite para ser diretor de um banco. Weintraub, que é investigado pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito das fake news por ter chamado os ministros de vagabundos e defendido a prisão deles, reclamou que vinha sofrendo ameaças. Com isso, eu, a minha esposa, os nossos filhos e até a nossa cachorrinha Capitu, a gente vai poder ter a segurança que hoje me está deixando muito preocupado. Ele agradeceu o presidente Jair Bolsonaro e garantiu que, apesar da demissão, segue apoiando aqui o governo federal. O presidente, por sua vez, que vinha sendo orientado a demitir o ministro já há um certo tempo, garantiu que mantém todos os compromissos firmados durante a campanha e reclamou de ataques ao governo dele. A confiança você não compra, você adquire. Todos estamos ouvindo agora, são maiores de idade e sabem o que o Brasil está passando. E o momento é de confiança. Jamais deixaremos de lutar por liberdade. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que defendia há tempos a demissão do ministro, foi irônico ao comentar a decisão do presidente Bolsonaro de indicar o nome dele para o Banco Mundial. Que não sabem que ele trabalhou no Banco Votorantim, que quebrou em 2009, ele era um dos economistas do banco. A despedida de Weintraub do MEC foi discutida no Morning Show. Eu queria fazer 2 observações nesse caso da demissão do ministro Abraham Weintraub que me chamaram muito a atenção e queria ouvir, inclusive, a opinião dos 3 sobre isso que eu vou falar agora. Se vocês forem analisar o vídeo do Bolsonaro com a Regina Duarte, ele é um vídeo completamente diferente desse vídeo gravado com o Abraham Weintraub. Eu vi o presidente da República absolutamente constrangido nesse vídeo. Não sei se vocês também acharam isso. A própria face do presidente da República estava de uma certa insatisfação ali com o próprio ministro. Foi o que pelo menos eu senti, né? E o outro ponto que eu acho que é importante, Denis, Adrilles e Zé, a gente comentar aqui, porque isso, para mim, não faz o menor sentido. O Abraham Weintraub é um ministro que recebe de salário bruto, né, recebia até ontem R$ 30.934. Aqui no Brasil existe uma coisa chamada imposto que garfa R$ 7.585. Esse salário que sobra para ele R$ 23.349 líquidos por mês. Essa nova atribuição dele no Banco Mundial vai levar o agora ex-ministro da Educação a ter um salário de 21.547 dólares por mês. Se a gente for fazer uma conta aqui, o dólar a R$ 5,38, isso equivale a R$ 115.922 mensais em um ano, quase R$1.400.000. Para alguém demitido, Zé Maria Trindade, acho que é uma boa promoção, né? Na verdade, essa conta ela não pode ser feita assim, né? Se você fizer essa conta aqui em qualquer lugar, você vai ficar... Mas por que essa pessoa está aí? Pega o salário de um deputado, é 30 mil, se descontar imposto de renda, INSS, não sei o quê,
chega lá a 16. Se ele, e partido político que desconta, se ele tiver uma ex-mulher, acabou o dinheiro. Então não é por aí. Salário é o mínimo aqui. Olha, ele tem outros rendimentos, ele é professor, tem bens e tal. É uma conta muito difícil de ser feita, porque o ministro da Educação mexe com bilhões de reais. Bilhões de reais. Então, o poder, neste caso, é muito mais importante do que salário, do que dinheiro. 1 milhão para esse pessoal, Paulo, não é nada. 1 milhão aqui, lembra do Carequinha lá, falando, não, 5 milhões, 4 milhões, isso não é nada. Então, o salário é o menor apego que se tem por aqui. O título, por exemplo, de ex-ministro é muito importante, inclusive, para empregos futuros. Não esse que foi indicado pelo presidente Bolsonaro. Mas voltando à figura do ministro Weintraub, ele tem o chamado dom da fúria. Dom da fúria. Ele enfrentou interesses importantíssimos no Ministério da Educação. Enfrentou as universidades particulares, um grupo muito forte, que sustentava aí sim, vai muito além do salário, né? Toda a equipe do Ministério da Educação. Ele, o Weintraub, me disse que cortou, que não negociava, só recebia representantes das entidades privadas de ensino, e isso desagradou ele. A conclusão é de que era melhor pagar propina do que ter um mercado aberto, competitivo, e isso ficaria muito difícil. O mercado brasileiro do ensino privado é controlado e concentrado, né? Além disso, houve várias outras brigas. Com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que ironizou a saída dele, ele demitiu o indicado do Rodrigo Maia e demitiu outros indicados. E isso acabou numa briga muito pesada com o Congresso Nacional. Acabou para Weintraub a possibilidade de negociar projetos básicos ali sobre educação. Foram várias frentes de batalha. E ele tem uma sustentação muito grande do lado ideológico do governo, inclusive dos filhos do presidente. É daí que nasce essa cara de constrangimento e esta contrariedade do presidente ao anunciar a demissão. Foi, sim, uma derrota do presidente Jair Bolsonaro ter que demitir Abraham Weintraub. Eu estou acostumado a demissões do Palácio. Algumas demissões soam como alívio, fiquei livre deste. Mas, em alguns casos, eu já vi presidente da República chorar por dentro na demissão de auxiliares. Mas é que a administração impõe esse momento. A briga com o Supremo, a última dele, foi e é muito pesada. Os ministros não admitiam qualquer início de diálogo sem a demissão, sem a saída de Weintraub. Para se ter uma ideia, a fila lá no Congresso, em busca da pasta, não só para o Ministério, mas as presidências de fundações, está muito grande. Para se ter uma ideia, a presidência do FNDE, que ele demitiu indicados do Congresso, tem um orçamento de mais de 50 bilhões de reais. É muito interesse, é muito dinheiro, é isso que estava em jogo. E Weintraub caiu de uma forma muito explosiva e como ele gosta. Ele é explosivo e diz que vai para Washington e ficar livre aqui do Brasil dessas guerras imediatas. Ele, só para traduzir, um líder me disse o seguinte, que o Weintraub tem razão, tem algumas razões, mas o problema dele é que ele é fundamentalista, ele acredita que só ele tem razão, que ele que é o dono da verdade, né? E ele, o Weintraub, me disse o seguinte, eu sou minoria, não tenho grandes veículos de comunicação às mãos e o que me resta é a internet, por isso que eu uso essa história de guarda-chuva e tal e tal. E eu sou como um fundamentalista, pego uma granada sem pino, isso ele me disse, e vou para o meio. E posso explodir a todos. É por isso que eles me respeitam. E aí os adversários não respeitaram essa granada sem pino. Explodiu. Muito bem. Denis Burgman, vamos lá, sua avaliação dessa saída do Abraham Weintraub. Pois é, Paulo, é mais ou menos unânime, né? A não ser entre quem aderiu muito sem crítica ao bolsonarismo, que Weintraub foi o pior ministro da educação da história do Brasil. Ele é um gestor incapaz. Ele não conseguiu concluir quase nenhum projeto que começou, jogou no lixo R$1 bilhão recuperados pela Lava Jato, que tinham sido alocados na educação, desde que houvesse projeto. Ele não conseguiu fazer um projeto, ele não fez nada como gestor.
porque ele tinha outras prioridades, ele estava ocupado, ele passava o dia nas redes sociais. Weintraub era a pessoa que mais tweetava no governo, em média uma vez a cada meia hora, segundo um levantamento que publicaram. Ele ficava lá brigando online, bloqueando jornalistas, eu fui bloqueado, fazendo palhaçada, causando ultraje, juntando seguidores porque ele quer virar político. E ele já sacou que nos dias de hoje o caminho para ser eleito é ficar xingando no Twitter. Porque as pessoas estão tão furiosas que são capazes de eleger alguém só porque xinga, mesmo que seja um panaca incapaz. Elegeram até o chefe dele. Né? Weintraub é um mané, é um incompetente e não era muito popular, na verdade. As pesquisas mostram que ele estava entre os ministros pior avaliados. Ele só faz sucesso na base ultra-radical do governo, né? Que não quer gestão, que quer sangue. Eu acho bem possível que ele acabe sendo preso pelos crimes que cometeu, mas isso não me deixa feliz, porque o tempo que nós perdemos na educação já está perdido, não volta. A garota que estava no primeiro ano quando ele virou ministro, já está no segundo ano, já perdeu parte da sua formação com bobagem, com incompetência, com doutrinação ideológica, já teve que atravessar a pandemia sem nenhum plano nacional para manter a educação funcionando. Isso não tem volta. Bolsonaro descolou uma boquinha, paga em dólar com dinheiro público para esse incapaz e atrapalhar lá no Banco Mundial. Porque na hora de denunciar os globalistas ele é macho, mas na hora de mamar na teta do governo para ganhar em dólar, para morar em Washington, quem não quer, né? Só lembrando que essa indicação não tá fechada, né? A indicação tá fechada, mas o emprego não, porque ela ainda pode ser evitada. O trabalho é para representar 9 países, não só o Brasil. Portanto, se você conhece alguém na Colômbia, no Equador, Trinidad e Tobago, Filipinas, Suriname, Haiti, República Dominicana, Panamá, avise os caras do risco. Se esses países votarem não, esse incompetente fica sem emprego. Para substituir o Weintraub, a gente ainda não sabe quem vai ser, mas ninguém tem expectativa de que seja alguém bom. A única coisa que a gente sabe, com mais ou menos certeza, é que deve ser algum ex-aluno ou apaniguado doido do Olavo de Carvalho. O que me qualifica para o cargo, não é, Paulinho? Eu também. Vai lá, Adriles, você está qualificado para ser ministro da Educação? Nós dois, eu e o Denis fomos alunos do Olavo, então tá tranquilo, um dos dois vai entrar na pasta. Eu concordo com o Zé Maria, eu acho que o constrangimento formal do presidente Bolsonaro foi de ter que demitir um grande aliado dele, né? Sobretudo um aliado na forma de se expressar, e isso cria, de toda forma, um problema para o presidente, porque o presidente que cria crise sozinho pela sua verborréia precisa de ministros que, de alguma forma, dê uma apaziguada nos ânimos, né? E o Weintraub, em que pese ele ter apontado problemas seríssimos, como loteamento de cargos no MEC por ideopatas ou apaniguados do Congresso, ou perceber exatamente, atacar o fulcro da questão da doutrinação ideológica, sobretudo das universidades, que formam pessoas que pensam em uníssono, né, como o Denis Burgman, ou seja, essa falta de pluralidade de pensamento, esse tipo de educação socioconstrutivista, sociosentimental, que despreza os conteúdos e cria um bojo sociosentimental ideológico no aluno e que faz com que a gente seja um dos piores avaliados no PISA, né? O sucateamento, né, das escolas, a má formação dos professores, só que ele fez essa defesa da pior maneira possível e no pior momento possível. Por exemplo, eu sei que o Bolsonaro deve estar constrangido quando ele tem que negociar com um centrão fisiológico do Congresso. Se ele não fizer isso, ele não vai governar nesse parlamentarismo branco do Brasil. O que o Weintraub fez? Ele se negou a dar nacos do orçamento ao centrão fisiológico, ao orçamento bilionário do MEC, né? Ou seja, no pior momento ele fez isso com a melhor das intenções. O que ele fez mais? Quando o Supremo encurrala o governo, ele fala uma coisa absolutamente verdadeira, que é um Supremo fisiológico também, o Supremo que é uma ditadura pseudo-progressista que se coloca acima do próprio poder como instituição narcísica. Ele fala isso, problema, mais uma vez, da pior forma possível, truculenta, incisiva, ainda que seja numa reunião gravada. Ele compra brigas desnecessárias no Twitter, realmente. O que ele tinha que ter feito também é melhorar o sucateamento das escolas, dar melhor formação. Ele deixa um legado de alguns projetos de planos que não foram perfeitamente executados por falta de tempo, exatamente pela perseguição que o Zé Maria falou tão bem do próprio Congresso, que não negociava mais com o ministro, mas por culpa do ministro também. Que a diplomacia é um fator do diálogo
E o diálogo é o principal motivo, a principal razão de ser da política. Você não pode simplesmente atacar de maneira sistemática seus inimigos, senão você não estabelece nenhum diálogo, você estabelece uma guerra. Ou seja, ele tinha a melhor das intenções, mas ele formulou e executou essa melhor das intenções da pior maneira possível. Ainda na quinta, o STF aprovou por 10 votos a 1 o prosseguimento do inquérito das fake news. O Supremo Tribunal Federal concluiu nesta quinta-feira o julgamento que avaliava a validade do inquérito das fake news, que investiga a circulação de notícias falsas e ameaças aos integrantes da corte. O placar terminou em 10 votos a 1 pelo prosseguimento do inquérito. O voto vencido foi do ministro Marco Aurélio Mello. Ele defendeu que o inquérito fere os princípios do sistema acusatório, uma vez que foi instaurado pelo próprio STF. Estamos diante de um inquérito natimorto e ante as achegas verificadas depois de instaurado, diria mesmo um inquérito do fim do mundo sem limites. O ministro Celso de Mello votou pelo prosseguimento do inquérito. Ele mencionou a existência de um sistema de financiamento da produção de notícias falsas, o que ele chamou de máquina de fake news. O ministro defendeu que a liberdade de expressão não ampara atitudes que podem provocar lesão ao regime democrático. E o Supremo Tribunal Federal, atento à sua alta responsabilidade institucional, não se intimidará, não transigirá, nem renunciará ao desempenho isento e impessoal da jurisdição. Por último, votou o presidente do STF, Dias Toffoli, acompanhando a maioria dos ministros. Ele equiparou as fake news e os ataques ao Supremo a braços do totalitarismo. Normalizar, condescender, aceitar as fake news como um fenômeno inevitável é permitir que a política do ódio, da violência e da intolerância e que atitudes extremistas possam ser aceitas sem a necessária responsabilização. O julgamento analisou uma ação protocolada pela Rede Sustentabilidade no fim do ano passado, que questionava a validade do inquérito. Semanas antes do julgamento, o próprio partido pediu que a ação fosse extinta, o que foi negado pelo STF. 7 dos 11 ministros já tinham votado na quarta-feira, e o relator Luiz Edson Fachin na semana passada. Eles decidiram delimitar as investigações a, abre aspas, manifestações que denotam risco efetivo ao Poder Judiciário, atentado contra os poderes constituídos, à democracia e ao Estado Democrático de Direito. Além disso, determinaram que o inquérito deve ter o envolvimento do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi analisada em Os Pingos nos Is. Zé Maria, resultado já esperado, né? O julgamento foi concluído hoje, mas o resultado já estava bem encaminhado e serviu aí de oportunidade para os ministros fazerem esses discursos inflamados, né, Zé? Exatamente. Olha, o ministro Marco Aurélio tem razão. Não se discute aí o mérito, o conteúdo da investigação irregular, mas sim o vício de origem, né, e as achegas, né, que são as conclusões jurídicas, que são as determinações jurídicas, os resumos jurídicos. A história é a seguinte: o que os ministros tinham que discutir não é o conteúdo, não é o que se achou nesse inquérito absurdo, né, sigiloso, e isso foi muito citado pelo ministro Marco Aurélio, né, um inquérito sigiloso, onde o Supremo, cheio de raiva porque é vítima, e natural, a vítima fica assim mesmo. A vítima fica como ficou aí o ministro Dias Toffoli, como ficou o ministro Alexandre de Moraes, porque é muito agressivo. Esse é o conteúdo, isso que se achou. Por se tratar de uma investigação secreta, a gente não sabe exatamente o que tem ali, mas já me disseram ali de coisas graves, de acusações graves, de ofensas à família, divulgação de dados pessoais de ministros, endereços, telefones celulares. Tudo isso é muito agressivo. Então, tem muita razão os ministros de ficarem muito ofendidos e agredidos. É assim que fica cada vítima no Brasil, mas não pode investigar, não pode condenar e não pode prender o seu agressor. O que a gente sempre discutiu aqui vai na linha do ministro Marco Aurélio, de que trata-se de um inquérito, ou sei lá o que, isso não é um inquérito, né? Porque não foi originado ali na parte de investigação, né? O que eles tinham que discutir era exatamente isso, e não se perder no conteúdo. O Supremo poderia muito bem fazer um trabalho limpo, levando isso para a Polícia Federal e para o Ministério Público.
Agora o Ministério Público está participando. Então, há, a partir desse julgamento, desta decisão do plenário, né, um arejamento do inquérito, e agora não há mais volta. Ele é legal e os dados colhidos ilegalmente, fora da Constituição, fora das normas jurídicas, será válido, porque o plenário do Supremo validou com apenas o voto do ministro Marco Aurélio. Por que eu digo isso? É porque o regimento interno do Supremo é que dá esta possibilidade de abrir o inquérito e nomear o ministro. Mas o regimento interno do Supremo fala em crimes cometidos na dependência do Supremo. E aí esticaram demais essa interpretação, dizendo que a internet é interno do Supremo. Não é. Passa lá, passa. Mas passa na China, passa no Japão, internet de qualquer lugar você acessa. Então esticaram demais a interpretação. Por outro lado, o regimento interno do Supremo, que não passa pelo Congresso Nacional, não é superior a leis, não é superior à Constituição. Existe no mundo jurídico o que se chama de hierarquia das leis. Então, um decreto não pode ser superior, o decreto de um governador, a uma lei estadual não pode ser superior à lei federal, uma lei federal não pode ser superior a uma lei ordinária, que não pode ser superior à Constituição, um artigo constitucional. E o que se discute ali é a origem, é de como esse inquérito foi formado. O conteúdo encontrado, eu não sei, é secreto, é fechado. Dizem que realmente tem ameaças sérias. Mas quem tinha que investigar isso é a polícia e o Ministério Público. Eu acho até que o Supremo deixou muito dado perdido tomando conta disso. Se a polícia tivesse investigado, chegaria a conclusões talvez muito mais graves, né? Mas não seriam julgados no Supremo, até porque essas pessoas não têm foro privilegiado. Isso aí vai para a primeira instância. Aí o Supremo decidiu incluir ali os 11 parlamentares, 10 deputados e 1 senador, né? E agora é válido, agora é tocar. Ainda bem que o Ministério Público está presente a partir de agora, né? Porque o Augusto Aras está participando. Senão isso não serviria para nada. Eu repito, o debate foi errado. O debate não tinha que ser sobre o conteúdo, mas sobre a pertinência e a legalidade desse inquérito. Você, Augusto? Olha só, até se não fosse vergonhosa, a discurseira dessa turma seria até divertida. O Marco Aurélio teve um surto de lucidez e disse o correto, é o inquérito do fim do mundo. Tá, um inquérito que ninguém sabe, que investiga direito e tal, e vamos aos outros. O pavão de Tatuí está aí, né? O seu melhor momento é valores fundantes. É uma discurseira boba para justificar o injustificável. O Toffoli deve ser candidato a vereador em Marília, que é a cidade dele, para não se eleger, porque agora ele está bancando orador de comício, né? Falando enfaticamente sobre o nada. Esses caras não têm como justificar repito, injustificável. Eles se sentem agredidos, como nós somos, recorram à lei. Existe lei para punir quem ameaça e existe lei para punir quem ofende a honra de alguém. É injúria, calúnia, difamação? Recorram à legislação, porque só faltava o Supremo não acreditar que a lei funciona. É o que eles estão mostrando. A professora que ameaçou com estupros, né, das filhas, dos ministros do Supremo, ela teve a casa vasculhada, por exemplo, ela foi detida. O que espera o ministro Alexandre de Moraes para processá-la? E isso resolveria. Então essa conversa fiada não me engana, não. Os ministros são indivíduos como nós, são servidores da nação e devem recorrer à lei e encerrar imediatamente essa arbitrariedade indefensável. Fiuza, tem 2 minutinhos para você, por favor. É mais do que suficiente, Vitor. Olha, o Dias Toffoli aos gritos ali, fake news, isso é um momento que vai ficar
assim, no anedotário, né, nacional. O Augusto falou muito bem, não sei se foi esse termo que ele usou, mas é o categórico do nada, né? O exasperado, indignado sobre objeto nenhum, né? Porque esse inquérito ele não tem objeto nenhum. Essa teoria da conspiração que a Suprema Corte está sendo cercada, o Celso de Mello ainda fala, não vamos nos intimidar. Contra quê, meu parceiro? Contra quê você não vai se intimidar? Então, eu estou criando uma teoria da conspiração de que existe um mundo maligno de fake news. E como já dissemos aqui, ameaça ou fake news? Fake news não é mentira? Então, eles estão chamando de fake news o que seria, nessa criação alegórica deles, um submundo digital. Eles querem atacar a internet, eles querem atacar as redes sociais, portanto, eles querem atacar a democracia. É isso que esse inquérito aberrativo pretende. E tentando transformar, então, essa tese, e o Dias Toffoli aos gritos ali, falou, fake news, não nos deterão, etc. e tal. Ele, na verdade, está tentando corroborar uma teoria da conspiração, que está, aliás, muito em voga, né? Todo mundo quer ser checador de fato, todo mundo quer ser senhor da verdade, todo mundo quer jogar patrulha em cima de patrocinadores, dependendo do que você fala ou deixa de dizer. É nessa onda obscurantista que o Supremo Tribunal Federal quer pegar carona com esse inquérito ridículo. Você acompanhou aqui a Semana da PAN, o resumo de tudo que foi destaque em nossa programação. Para mais informações, acesse jp.com.br. Um grande abraço e até semana que vem. Semana da PAN. Semana da PAN. Tudo o que foi destaque em nossa programação.